Olá, pessoal! Começando mais um episódio do Elas na Cena, o seu podcast semanal, conversando com mulheres atuantes no cenário cultural goiano. O Elas na Cena é um projeto contemplado pelo edital 6 de 2023, produção audiovisual, desenvolvimento e finalização da Lei Federal Paulo Gustavo. A nossa convidada de hoje é a Mazé Alves, ela que atua em várias frentes culturais, é apresentadora, ela é membro do Conselho Estadual de Cultura e também analista de comunicação da Agência Brasil Central. Enfim, ela é múltipla, ela atua em várias frentes culturais aí. É um prazer te receber no nosso programa, Mazé. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nossa, Sirilene, eu fiquei tão encantada. Elas na Cena, desculpa, é porque Goiânia em Cena também participei de algum lugar nesse mundo. Tudo cultural. Mas Elas na Cena, eu achei muito bacana a proposta do projeto, tá? Eu queria parabenizar vocês por esse trabalho, assim. E é legal a gente ver as mulheres, né, se destacando, né, as mulheres goianas, e já ver os nomes, assim, o cardápio fantástico. Maravilhoso. Né, Elas na Cena, eu tô muito encantada, viu? Eu falo Obrigada que mesmo. a cada episódio é uma grata surpresa, porque, assim, mulheres na cultura é algo que a gente visa mesmo incentivar cada vez mais, e são mulheres fantásticas, que produzem coisas maravilhosas. Então, para mim, é um prazer receber todas vocês aqui. E esse é o primeiro episódio, a primeira temporada, eu espero que a primeira de muitas, para a gente continuar dando vez e voz a essas mulheres cada vez mais. Bom, eu acho que vai ser a primeira de várias mesmo, porque assim, o que a mulherada daqui de Goiás está aprontando, né? Eu acho que é bem legal. E você vai, depois expande, né? E é outro universo, assim. Na verdade, a gente está vivenciando a possibilidade do lugar de fala feminino, né? E isso é uma coisa tão fantástica e tão difícil de ter acontecido, né? Espero que seja duradouro. Afinal, a gente chegou nesse lugar, né? Exatamente, uma conquista árdua aí, né? Mas vamos começar conhecendo um pouquinho sobre a sua história, então. Você é daqui mesmo de Goiás? Sou de Goiás, mas nasci em Anápolis. A gente brinca lá no programa de quinta que é o Principado de Anápolis. E você estava me contando, gente, a gente estava trocando altas ideias aqui antes de começar a gravar de fato, né? Que o nome dela veio do teatro. Sim. Então, você começou a sua trajetória cultural no teatro, é isso? Cara, eu nem acredito, porque eu era muito tímida. Era muito tímida, aí eu tinha amigos, né, que tinham uma trupe de teatro, que era bem legal, lá em Anápolis. E aí eu resolvi me aventurar. E foi muito legal, assim, descobrir o teatro, né, trabalhar com isso. Mas Maria José Alves, e agora, né? Você tem que achar um nome. Você vai virar estrela, se Pra Deus se quiser, né? diferenciar. Vamos diferenciar. Aí o meu diretor, na época, o Edson Carvalho, que hoje está lá em Portugal com um grupo, inclusive Armazém Aéreo. Aliás, Edson, vou mandar esse vídeo para você, porque é um super beijo mesmo. Tem um trabalho lindo lá. E aí ele me batizou novamente, né? Mazé Alves, e ficou. Hoje, se você falasse Maria José, eu falo assim, oi? Não, você é estranha e as pessoas também nem sabem quem é, assim, te conhece já por Mazé. Nossa, e ficou eu acabei mesmo. contando, hein? Mas é Mazé. Bacana demais. Agora me conta, como que era fazer teatro lá em Anápolis? Começou assim, era na escola, tinha uma escola de teatro, ou era na escola mesmo que você estudava? Como que foi esse início? Olha, vamos entregar a idade já mesmo de vez, não tem jeito, escapulir. Mas Anápolis teve um momento muito forte de artes cênicas que pegou ali a década de 80 até início dos anos 90, que era o festival, até hoje existe, mas assim, meio que ainda vai se equilibrando, né? Mas nessa época da década de 80, lá nos anos 80, era muito forte, assim, vinha pessoas do país todo, né? E foi muito legal porque eram festivais que aconteciam lá, mas eram nacionais. E aí eu tive essa estreia dentro desse festival com esse grupo, que era o grupo de amadores mesmo, né? Que a gente trabalhava muito em cima de criação de autoral, né? A dramaturgia estava pulsando, né, lá em Anápolis, e a gente começou a trabalhar em cima do texto do Edson Carvalho. E foi muito legal que um espetáculo chamado Rapto da Bailarina, eu fazia um personagem muito estranho, muito estranho. E aí eu consegui ganhar um prêmio, que foi a primeira vez que estavam premiando lá atriz de teatro para criança, né? Aquela época também era teatro infantil, né? Infantil. Hoje a gente já tem uma outra visão sobre o teatro para criança, né? Voltado para criança. Mas naquela época ainda se mantinha enquanto melhor atriz de teatro infantil. Sim, foi muito legal porque você acaba estreando num lugar, né, que é o palco, que é um lugar onde você é a pessoa que está ali, né, botando a cara no sol, Sim. né, e de repente você consegue
perceber que era um caminho, né? Era um caminho e foi muito legal. Aí virou uma Zé Alves dentro do teatro. Depois eu consegui vir para Goiânia, passei na Federal aqui com rádio e TV, continuei fazendo teatro. Que era impossível não fazer mais teatro, que teatro é essa coisa que te pega pelas mãos, pelo pé, sabe, é visceral demais, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu fiz a universidade e comecei a pensar, cara, teatro, televisão, cinema, né? Para onde que eu vou? Rádio. Rádio amante total, né? Fiz novela de rádio, fiz um monte de coisa, muito teatro dentro da universidade ainda, né? A gente fez Kafka. Tinha uma professora chamada Valquíria Braga, que é mãe da Valéria Braga, que é uma excelente dramaturga, uma excelente diretora também, maravilhosa, aqui de Goiás também. E eu fui conhecendo esse universo da universidade chegando em Goiânia. Chegando em Goiânia, mostrando meu trabalho devagarinho, mas fui chegando. Quando foi no final da universidade, apareceu a possibilidade de trabalhar com TV de fato. Eu estava formando, e aí eu fui e conheci a Daniele Gauthier, a Lorena Falanque, a Nila Branco, né? Eu já conhecia, lógico, dos trabalhos que elas faziam, mas eu fui me aproximando, e a gente construiu um programa de TV para a cultura que era o suprassumo. Aí eu descobri nesse momento que televisão estava me chamando muito, e a gente era um programa semanal. Era um programa criado por 4 mulheres. Então, assim, olha só, olha o empoderamento começando ali, né? De onde vem? Veio ali, né? E eu continuava com teatro também. Que assim, eu digo uma coisa para você. Se tem uma coisa difícil, Cirilene, na vida da gente é você abrir mão de ofício artístico, né? Então, assim, você sempre vai tentando achar um outro lugar para você colocar o seu Encaixar espaço, ali. você encaixando, você poder exercer, né? Exercer a sua função maior. Até hoje eu acho que minha função maior é de atriz mesmo, assim. Depois em Goiânia eu conheci o pessoal do Tropicão, né, que o Sandro Freitas foi meu diretor e a gente fez um trabalho de mais de 20 anos, Que né? bacana. Infelizmente ele faleceu ano passado. A gente estava com algumas possibilidades de sair do Brasil com o espetáculo. Tinha projetos, Tinha então. projetos, mas infelizmente não deu para a gente seguir esse caminho, né? No espetáculo éramos só nós dois, chamava Quase Dor de uma Intensa Alegria. E a gente era muito feliz. Veja bem, isso foi nos anos 90. A gente conseguiu também, eu consegui ganhar mais um prêmio com esse espetáculo, né, com a direção do Sandro. E a gente se sentia muito feliz com o espetáculo. Não era prêmio, era saber que você estava sendo O reconhecido no reconhecimento. seu estado. Eu acho que isso é importante frisar, viu, gente? Que o mais legal de toda a história de trajetória é você ter, Cirilene, reconhecimento. Sabe, pelo que você exerce, pelo que você acredita, né? Como eu disse, assim, essa coisa da mulher ter o seu lugar de fala. E foi muito importante essa possibilidade de ter um trabalho reconhecido. Dessa vez não era um nacional, mas era um festival que era do Oeste, Centro-Oeste. Do Centro-Oeste. Né? Então foi muito legal isso também. Mas era bom ver isso, sabe? Bom ver. E eu tenho certeza, uma coisa eu te falo, que depois, um tempo depois, ainda no teatro, eu dei aula na Universidade Federal de Goiás. Né? Eu dei aula lá no EMAC, na Escola de Música e Artes Cênicas. Fui professor da primeira turma, assim, eu tinha alunos como Maurício de Castro. Eu falava assim, o que você está fazendo aqui, velho? A gente ficava rindo, porque eu tinha aula com quem me deu oficina, eu dava aula para quem me instruiu no ofício de Gente, olha as teatro. voltas que o mundo dá. As voltas que o mundo dá. E no teatro ele é muito fácil de ter essas voltas, principalmente que o curso de artes cênicas ele foi criado para também aquela expansão do ensino da arte, né? Ensino da cultura dentro das escolas, tudo isso também é uma coisa que tinha chancela. Né? E ter chancela da Universidade Federal era muito legal. Nossa, imagina, um prestígio. E eu tive o prazer de ser professora dessa primeira turma. Eu tenho alunos assim maravilhosos. E eu brincava muito que eu tinha uma aluna especial assim grandiosa, que era a Ana Paula. Ana Paula, infelizmente, ela já não está mais por aqui, né? Ela ascendeu. Mas a Ana Paula era maravilhosa. Eu falo assim, sabe por que eu ganhei prêmio? Há anos atrás. Porque não tinha ninguém aqui para concorrer desse jeito, porque vocês são fantásticos. A gente teve uma safra de atrizes e atores em Goiás a partir desse momento, sabe? A partir da construção de uma escola, a partir de reconhecimento e também das possibilidades
não podemos esquecer das leis culturais, né? Muito importante. Que a gente olha aqui para elas na cena, a gente percebe ali, né? Governo de Goiás, Ministério da Cultura, Lei Paulo Gustavo. Olha a importância. A gente sabe o que isso significa. Agora, puxando sardinha mesmo para essa história de hoje, pertencer ao Conselho, né? Eu tive que me afastar dos projetos sendo do Estado por conta disso, mas de perceber o tanto que é importante esse incentivo cultural para todo mundo que produz, né? Seja audiovisual, em todas as linguagens da arte, né? A gente vê hoje o podcast, que é uma linguagem extremamente nova, né? A gente pode falar que menos de 20 anos. Com certeza. É extremamente nova, ou mais de 20 anos. Acho que a gente brincava muito, a gente estava descobrindo essa linguagem, sabe? E, assim, hoje é reconhecido enquanto linguagem cultural, é aprovado em projetos de lei, né, em editais das leis de incentivo. Então, acho que isso é salto para a gente poder conversar. Porque, assim, eu adoro trabalhar com televisão, adoro fazer teatro. Mas se tem uma coisa que a gente se adaptou muito bem a essa sociedade mais contemporânea, é o ouvir. Sim. Né? Você está em qualquer lugar, você está ouvindo. Se o seu carro está ouvindo, o podcast traz isso de novo. Tem umas coisas de nostalgia, né? Que a gente gostava de ouvir rádio também. Mas, ao mesmo tempo, você foca no assunto e você consegue perceber esse assunto de uma forma mais aprofundada. E é um formato que se adaptou às diferentes mídias, né? Então, independente do lugar onde você está, você consegue estar ouvindo ali, consegue estar acompanhando, seja através do celular, redes móveis. Então, assim, dá a possibilidade de você estar acompanhando tudo que está acontecendo em rede remota, assim. Então, Sim. É muito bacana. Sim, a qualquer hora, né? A qualquer hora. Que, assim, é mais um exercício de liberdade mesmo, Sim. né? Que eu acho, assim, você liga, assim... Eu adoro, assim, e é uma parte de mim que também se comove com a voz, né? Você consegue... Quando a gente está na universidade, assim, pensa em passar essa imagem através da sua locução. Meu Deus! Nossa! Meu Deus, Um e é exercício difícil. E, assim, eu tenho de confessar, Cirilene, que você já ouviu o seu nome, né? Eu tenho a língua um pouco presa. E como que foi isso para trabalhar com rádio inicialmente? Meu Deus, foi assustador. Falou, Eu e tenho que contar agora? uma história, ó, professor Armando, que me perdoe, tá, Armando? Mas essa vai para você. O Armando da Universidade Federal. Eu fazendo rádio e televisão, e aí eu fui para a rádio universitária, eu fui fazer um período de estágio, né? Então você ganha monitoria, graças a Deus tinha dinheiro. Porque, Era remunerado? Gente, veio de Anápolis, não tinha dinheiro nenhum, imagina como é que fica a pessoa. Não tinha nada, né? Aí era remunerado, que ajudava. Eu morava na casa do estudante. Então a gente tinha RU. Tá, ok, fechamos essa parte. Aí eu fui trabalhar na rádio. Aí eu ficava assim, né? Porque você vai passando por várias áreas lá dentro, né? Que é o estágio de quem está fazendo universidade. Lá vou eu para locução, o Armando liga, ó, vamos para locução. Sim, senhor. Ai, meu Deus, minha língua totalmente presa, não tinha nenhum trabalho de fonoaudiologia ainda. Você nem descobria sobre essa função, né? O fonoaudiólogo, graças a Deus, existe. Graças a Deus existe, que assim, foi desesperador. Aí eu fui, né? E o telefone da universitária era rádio universitária 233. Ai, tinha 4473. Caraca. Não acredito. 233-4473. Lá vou eu, no ar, né? Tinha que ter esse Bom, e se você quiser falar aqui com a gente, liga para tal. Aí, mas Armando um telefone para você. Nossa, que trauma. Cheguei, peguei o telefone. Oi, professor. Mas ela sai do ar. Ué, professor, como assim? Acabei de começar, né? Não, porque você tá imitando locutora de motel. Putz. Não. Eu disse ok. Sim, senhor. Ok. E isso, assim, para mim foi, assim, um transtorno durante anos. Aí depois eu fui fazer... A gente fez o primeiro vídeo de artes plásticas aqui em Goiás, que foi da Dani. E a Dani, como a gente trabalhava junto no Super Sumo, ela falou assim, mas grava para mim, né? Aí eu falei assim, não, tranquilo, né? Eu gravei, né? E eu morrendo de medo. Tinha o meu amigo, que é o Márcio Vinícius, que é da TV Anhanguera, é lá de Anápolis também, um excelente escultor também. Aí o Marcinho falou assim, não, mas eu achei até sexy. Eu, sexy? Gente, como assim? Então tá. E eu gravei, tive a ousadia de gravar para ela e ficou. Aí dei entrevista, né? Ainda não tinha nada a ver, nenhum vínculo com a TV Brasil Central. Aí dei entrevista lá na TV Brasil Central, falando do primeiro vídeo, né? Era bem legal, da Dani. Eu fiz com o Anselmo Troncoso,
que depois, mais tarde, ele fez o Radar, e hoje ele é um dos maiores produtores, eu acho que é aqui de Goiás, né? Faz Vila Mix, Sim. faz a Gustavo Lima, né? Começou a história com ele, e é um querido, assim, a gente fez juntos lá no ICHL, antigo ICHL, a gente entrou na ilha e foi fazendo o vídeo da Dani, foi muito legal essa experiência. Comecei a voltar com a voz, né? Tinha parado de fazer teatro, teatro que ele te fala muito, assim, solta essa voz, solta essa voz. Aí quando foi 2018, você vê, olha o salto. Nossa. 2018, aí eu comecei a trabalhar de novo, aí veio a Patrícia Pimenta, que foi trabalhar comigo a questão da voz, aí veio a nova gestão do Reginaldo lá na ABC, né, na Agência Brasil Central, e foi me perguntou se eu não gostaria de fazer um programa de TV. Nossa, já é demais, que eu já estava começando com rádio. Aí TV, não, é com a Graça Torres. Aí eu falo, Graça Torres. Apenas. Cara, e a Graça é uma gentileza. Porque eu me lembro, o primeiro dia que eu cheguei na universidade para estudar rádio e televisão, eu encontrei a Graça Torres. Ela passa por mim e a gente ficava assistindo. Eu sou a caçula de 3 meninos. Então assistia futebol pra caramba. Tinha que A assistir, gente né? assistia futebol pra caramba, eu jogava futebol com meus irmãos e Graça Torres era aquela lenda, né? Ela passou por mim, nossa, era tipo assim, a Glória Pires passando por mim quando eu Sim, comecei a fazer teatro, né? teatro. Eu tremia, porque eu acho que tem uma das coisas que é mais legais, assim, da vida da gente, é a gente poder ser regateira quando a gente tem alguém que a gente admira. Eu sou desse É jeito, uma delícia Sidilene. poder Eu se chego e falo assim, expressar, nossa, demonstrar. eu adoro você, eu sou muito fã, sabe? Eu sou dessa tiete mesmo, que digo mesmo, né? A gente usa um termo que é até estranho, que é arreganhado. Eu gosto, eu respeito, mas assim, era um pouco demais. Ir para a tela com a Graça Torres era um pouco demais, porque assim, nossa, ela meio que é isso, ela parece uma coisa que... Sabe aquela apresentadora que você olha para ela e fala assim, como é que eu vou fazer? Uhum. Assim, nossa, eu vou errar pra caramba, porque ela é muito legal, assim, ela sabe tudo de televisão. E naquele momento ela foi generosa com você. Ela é generosa. Até hoje a Até gente vai hoje. completar 100 episódios, né, do programa de quinta, que de quinta não tem nada. Não, é na quinta? É na quinta, mas a gente usa esse slogan, né? Programa de quinta, mas de quinta De não tem quinta. nada. Ou Uhum. então com entrevistados de primeira. Bacana. A gente brinca muito com o nome do programa porque foi um achado mesmo. E é muito legal porque os convidados eles vão para lá e eles também se divertem dessa forma, como eu estou tranquila aqui agora com você. Entendeu? Essa pegada quando a gente olha para alguém E se sente à vontade. e sabe que gosta de estar ali. Aham. Entendeu? Eu sinto que você também gosta do que está fazendo. Sim. Isso eu acho que é importantíssimo. Claro, além de ter todas as nossas buscas, né? Todas as nossas conquistas, também ter essa coisa de você dar aconchego para o entrevistado, né? Para a entrevistada, para as pessoas que podem vir aqui e usar esse microfone. Esse espaço. É, porque não sou eu, não é você. É a nossa voz, né? É o Exatamente. nosso momento, e eu acho que isso é super importante. Por isso eu me emocionei com o convite, porque nem sempre a gente tem essa liberdade de poder falar da nossa história. E geralmente, quando eu me lembro da minha história, eu fico assim: nossa, mas teve isso também. Ah, teve o cinema, tem rádio, ah, tem televisão, ah, tem o teatro, ah, tem a cultura. Não, e eu vou te falar que quando eu fui pesquisar sobre a sua história para trazer aqui para o nosso programa, gente, eu fiquei impressionada, eu fiquei encantada. Eu falei, peraí, tudo isso, né? Ela é tudo isso e mais um pouco. Foi até difícil fazer um roteiro para a gente conversar, porque são muitos assuntos, é muita coisa. E eu admiro muito mulheres assim, que fazem, que dão uma cara a tapa, vai lá e faz, e não tem medo, sabe? É muito bacana. Inclusive, já puxando o gancho nisso, eu queria saber onde que entrou aí as letras, né? Porque você fez letras também. Ah, tudo aconteceu. Na Eu quero verdade, saber dessa na verdade, eu parte. não fiz letras, né? Eu fiz rádio e Ah, TV, depois eu fiz especialização em cinema foi. pela Universidade Estadual, né? De Goiás, Uhum. aliás, professores maravilhosos, tá? Estão contando que vai ter um mestrado também. Oh, que Estou bacana. adorando, né, essa possibilidade, porque a história do mestrado é que eu trabalho no Conselho Estadual de Cultura com a Anunciata Spenciele. Já tenho uma admiração de anos por essa mulher,
porque além de tudo que ela faz, ela trabalhava na cultura da PUC, né? Antigamente era... Como é que era o nome antes? Eu até me esqueci. Católica. Católica, né? Da Universidade Eu, Católica. quando me formei, era católica mesmo. Ela Me fez uma formei lá. coisa lá da biblioteca. Ela é uma mulher incrível. Hoje ela é membro da FLAG também. Uhum. E aí a gente começou a trabalhar no Conselho Estadual de Cultura, e ela sendo da área de música, né, e eu da área de artes cênicas, da área de cinema, e a gente conversando, ela foi e falou assim, você precisa de um mestrado. Eu, nossa, professora, eu preciso de um mestrado, eu sei, mas será que agora? Aí surgiu uma oportunidade, né, tem 1 ano que eu sou mestranda, né, assim, tem mais 1 ano para defender, né, a tese, aí surgiu dessa forma, que ela viu uma oportunidade para mim, surgiu uma possibilidade de conseguir uma bolsa pela CAPES e pela FETEG, né, que é as 2 instituições que te dão bolsa. Gente, foi uma bolsa integral. Aí eu fiz as Caramba. provas, aí deu tudo certo. Então eu estou no mestrado de letras, né, fazendo mestrado em letras, que é crítica literária. Só que eu falei assim, olha, eu não consigo tirar meu pé dali, que é audiovisual. Acaba que a gente, quando está fazendo essas especializações, assim, né, afunilando, Sim. a gente vai dando um jeito de encaixar a nossa área com o tema ali para poder casar tudo. E a gente não deixa de Mas lado não tem aquilo que a gente como, gosta. Não não. tem como. Não tem como, não. Ao contrário da gente ir fazendo isso, na verdade, Abrindo a gente vai leque, vai afunilando, sabe? Vai afunilando. afunilando. Porque o que acontece é isso. O projeto que passou pela CAPES, ele tinha abertura para vídeo. Eu falei, comecei a me interessar. Porque não é só você ter uma bolsa, né? Mesmo que seja integral, é você ter tesão Uhum. no que você quer fazer. É você querer fazer de verdade. E abriu para isso. Literatura, gente. Cinema e Tem literatura. tudo a ver. E eu tô apaixonada, fui para a semiótica e, assim, enlouqueci. Aliás, eu acho que eu enlouqueci de vez. E a gente está trabalhando o Sertão. Ou seja, o primeiro filme que eu fiz na minha vida, que foi um longa-metragem, foi finalização do curso de rádio e TV, que era Hugo de Carvalho Ramos, que era a única obra dele, que é Tropas e Boiadas, e eu fiz direção de elenco de um conto que era Gente da Gleba. Só que acabou virando o nome do filme, Tropas e Boiadas, o Vilmar Ferraz, e eu fiz direção de elenco e tive uma participação enquanto atriz. Isso foi lá em Hidrolândia, na Cidade dos Seis. Gente, Chupei que ano que jabuticaba foi? lá. Foi 1992. Tropas e boiadas. Sabia que não me é estranho? Não pode, porque teve muita gente Não, fazendo isso. teve mesmo. Eu tô me recordando de algo assim. Sim. Aí depois, anos depois, que é o que eu estou trabalhando muito em cima, surgiu o personagem Domingos, que é de um outro conto dele, que é o Ninho de Periquitos, que é fantástico. A Adriana Brito fez no cinema, o Chico Dias, que é ator nacional, uau, fez o Domingos. E tem mais uma criança, que é Bernardo, que é um excelente ator, que assim, eu acho que não tem para ninguém em Goiás em termos de criança no cinema já. Ele já está quase Qual que é adolescente. a idade dele? O Bernardo, nessa época, eu acho que ele estava com 10 para 12 anos, entre 10 e 12 anos. Fantástico, menino, fantástico. E ele fez o Ninho de Periquitos junto com o Chico. Teve essa oportunidade, né? Chico Dias é um monstro mesmo. A Adriana Brito, que eu considero uma das melhores atrizes de Goiás também, para cinema e para teatro. Ela é da Companhia de Teatro no Escuro. Então ela é... Nossa, ela é maravilhosa. Maravilhosa. E quando eu assisti, que o Ninho de Periquitos é a história do herói, né, sertanejo, que ele vai buscar os periquitos pro filho dele, que está fazendo 10 anos. Chegando lá, ele vai pegar dentro de um cupinzeiro. Aí, quando ele coloca a mão para tirar, tem uma urutu, né, que é uma cobra, e vai e pica ele. E essa cobra é venenosa, ele vai morrer. Por isso que ele vira herói, porque dentro dessa história, e tá no filme do Ferraz, que é um curta, nessa história ele vai e corta a mão dele para ele sobreviver, para continuar sustentando aquela família. É muito interessante o conto e eu gostei demais da história, então estou trabalhando muito essa questão do sertão. E você vê Bernardo Welles, né? Além do Hugo, né? O Hugo foi reconhecidíssimo. Infelizmente, ele suicidou com 20 e poucos anos, mas deixou essa obra assim, memorável. Então aí você vai vendo essas histórias. O que mais me chama a atenção da arte, se você fosse me perguntar assim, mas por que cultura, né? Por que arte? Inclusive, ia te perguntar. Porque eu senti esse olhinho assim brilhando, né?
Mas é muito dentro dessa história, porque quando você pega. Eu sou a minha construção enquanto persona de artes, né, persona cultural, foi dentro das artes integradas. Eu comecei a fazer teatro onde a gente tinha que improvisar música, a gente tinha que construir um monte de coisa. E fui dar aula, quando eu vim para Goiânia, eu estava sem emprego, aí consegui um emprego no música, que era um centro de ensino, claro, era um centro de ensino que tinha pessoas de alto poder aquisitivo, mas lá você tinha o Shell Júnior, você tinha o Júlio Van, você tinha uma Marisa Baioc, você tinha muita gente, uma Daniela de Brito, que hoje é escritora de livros infantis fantásticos, você tinha muita gente que começou ali naquele celeiro. Isso era a troca. Então, por quê? Né? Acho porque é cultura, porque é integração. Então, hoje na semiologia, né? Hoje no mestrado, a gente fala muito de transcriação. Uhum. Mas eu acho que, quando eu me formei, peguei o diploma, eu te confesso. Gente, mas eu faço teatro, eu faço isso, eu faço rádio, eu faço aquilo. O que eu quero fazer da minha vida? Eu quero fazer arte. Eu quero fazer cultura. Aí na hora que eu peguei, eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Aí hoje eu te falo, hoje eu estou transcriando o que eu vi ali naquele passado. Por exemplo, quando eu pego esse Ninho de Periquitos, eu vejo a literatura do Hugo de Carvalho sendo transformada pelo Ferraz em cinema e tem, na parte de trilha sonora, Bulgarins. Que coisa mais contemporânea que isso? Né? Bulgarins estava, acho que esse final de semana, gravando com o Toninho Horta, que é uma historinha pra gente, que é de música ali, vamos voltar para Minas, né, desde o Clube da Esquina. Então, assim, é um caminhar, é um transcriar. Uhum. E a única sensação que eu tenho, Cerilene, é que a gente vai chegando num lugar e depois começa tudo de novo. Sabe? É como se a gente subisse, assim, até o topo, né, aquele negócio do coelhinho mesmo. Você chega lá no topo, né? Vamos começar de novo. E agora, né? Vamos voltar. É porque a gente está vivendo um momento agora de inteligência artificial, né, que é polêmico, né? A gente está vivendo várias Mas coisas. que também é uma realidade que não tem como fugir dela, né? É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Né? Aí como utilizar, né, dessa tecnologia, dessa ferramenta para a gente conseguir trabalhar? Né? Como a gente pode entrar no caminho? Eu acho que os Estados Unidos, Hollywood, né, quando os roteiristas, né, os atores fizeram greve, estavam certíssimos. Não dá para substituir o humano. Não dá. Mas dá para aprimorar técnicas, sim. Dá para trabalhar plataformas de efeitos. Mas substituir o humano, eu acho que, assim, eu espero que não seja na minha geração, nem na das minhas sobrinhas, né, que hoje estão com 10 anos. Eu acredito que não dê, mas dá para utilizar dessa técnica para a gente poder... Olha só o podcast. Né? Olha só como é que estão as novas mídias, né? Celular, a gente pega, a gente conversa, eu gravo para você aqui. Olha, você gostou desse vídeo? Já mando para você, é tudo muito rápido, né? A gente foi fazer uma cobertura agora do FICA, que eu também, né, lá na TV, a gente dirige, faz participação lá, a gente cobriu o FICA, eu e o Fausto Borges, que é um parceiro lá do Núcleo, né, que eu coordeno, e ao mesmo tempo ele é um excelente diretor, ganhou um prêmio lá no FICA com o filme dele, de curta. A gente foi para lá fazer a cobertura e a gente, de repente, tinha um celular e um microfone. Era muito inovador isso. Era muito inovador. Não, e assim, você me contando de toda a sua trajetória e falando, né, de se encontrar na arte, você respira a arte o tempo inteiro, cultura o tempo inteiro. É nítido que você nasceu para comunicação. E aí a comunicação em todas as suas vertentes. No rádio, no teatro, no cinema, na TV, como apresentadora, né, está dentro de você se comunicar. E isso é um dom que é muito raro, poucas pessoas têm. É difícil, não é fácil. Você se comunicar, dizer o que você sente, transmitir isso para que as outras pessoas consigam captar essa essência. É muito lindo. Eu acho que tem uma coisa que é a gente levar as coisas a sério, né? Eu acho que é comprometimento. Isso veio muito do teatro, sabia? Assim, enquanto as pessoas estavam em um outro momento no teatro, eu estava ali pensando, gente, mas como é que esse personagem vai ser construído, né? Como é que eu consigo dar o melhor para isso? Então, eu acho que tem muito disso. O ofício do teatro é uma das coisas mais belas que eu conheço. Claro, quando você tem um trabalho que você procura fazer com que ele chegue até o outro, né? Porque a catarse com o teatro é diferente. Você está no vídeo, é diferente. Mas aquela hora que você olha para quem está te olhando e você percebe que faz catarse, né?
em algum momento, não precisa ser resolver sua vida, mas em algum momento você percebe que aquilo que você disse, ou aquele personagem, aquele gesto que aquele personagem deu, entrou, né? A pessoa sacou que você construiu, sacou que você estava trabalhando. E, e essa coisa de rádio, TV, de teatro, de ser apresentadora, né? De produzir música, né? Ninguém nunca pensou que isso pode te ajudar financeiramente. As pessoas antigamente levavam somente como um hobby, né? Sim. E para levar a sério mesmo, até quando na sua família, não, você atriz, Não, não, você... radialismo era pior. Pra que fazer faculdade Né? disso? Tem um monte de gente falando no rádio. É só falar, é só ir lá e falar no rádio. Porque a ideia era locução mesmo, né? Eu não sabia sobre produção, como é que funcionavam as coisas, né? Hoje eu sinto que eu trabalho 24 horas por dia mesmo, né? Assim, porque, meu, gente, mesmo quando você está dormindo, só que isso não é tortura, assim, antes foi, assim, porque tinha uma coisa, até os 30 anos, eu acho que eu tinha muito uma urgência, sabe? Uma urgência de que as coisas acontecessem, que desse certo. Hoje não, hoje eu percebo que tem um tempo para as coisas acontecerem. Isso só vem com a maturidade Só vem com a mesmo. maturidade. É tipo gravar aqui com você, vai pro ar. Não, peraí. No ao vivo eu sei o que é isso, né? Eu e a Graça, a gente tem que se virar para fazer a coisa bem legal, para fazer no ao vivo. Mas dentro desse trabalho com rádio, com o podcast, a gente tem uma edição. E até chegar e poder se sentir confortável, a gente tem esse caminhar também, né? Com Que a gente não certeza. precisa provar nada para ninguém. Basta que as pessoas consigam ouvir o que a gente está falando e consigam curtir ou não, né? E se não curtir também, tudo bem. Tudo bem. Em algum momento você fala, você toca em algum ponto que foi importante ali, com o cinema, com a música, com... Ah, minha grande frustração, não cantar. Sério? Sério. Nossa, Só faltou isso mesmo. nossa, Pensa. como eu quis ser cantriz, como eu quis. Cantriz. Já imaginou musicais? Não, eu enlouqueci. Aí eu tive uma aula dentro do música, né, que tinha uma professora fantástica, que hoje está em Londres. Não foi a dona Honorina Barra, nem procurei ela depois dessa professora lá do música. Aí eu comecei a fazer o testezinho de coral. Lá. Ela me chamou e falou assim, mas é melhor você ouvir mais música do que cantar. Eu, por quê? Porque tem uma oitava ali que você não consegue. Mas, Aí a tendência vai ser... Agora, segundo o Osmar Prado, o ator, né, é possível que a gente vença essa loucura. Não podia ter desistido. Gente, eu produzia a Nila Branco, né? Eu ficava olhando assim para a Nila, eu ficava assim, nossa, a gente se chama de comadre, criamos um laço muito, muito bacana de amigas, né? Inclusive, ela estará aqui no nosso podcast. Maravilhosa, maravilhosa. Não, nem Superou um problema gravíssimo, mas está, né, se erguendo, eu acho maravilhoso demais. Ver a Nila hoje é um brinde de Deus, sabe? Aí eu produzia, eu ficava assim, gente, mas que voz, né? Que voz, né? Não, maravilhosa. Aí eu ficava assim, ai, Cláudia Vieira. Gente, produzir Nila e Cláudia Vieira é tortura. Cláudia Vieira, eu chegava para ligar para Claudinha e falava assim, Claudinha, fala comigo. Por quê, mas pronto, pode desligar. Só para ouvir sua voz. Porque é de um veludo mesmo, né? Cláudia Vieira tem essa coisa, é a diva veludo. Nila Branco, a pop rock, né? Sim. E assim, eu fui construindo pessoas, né, de personalidades que foram chegando perto, que eu fui construindo, assim, pontos e arquétipos do que poder pensar sobre gosto, né? Sobre o que seria interessante levar para esse público. Que outra coisa que é fato, não dá para você fazer as coisas de arte, de cultura para você. A gente não faz só pra gente. Né? Ou alguém escuta, ou alguém olha, ou alguém observa, alguém enxerga, né? Primeiro porque, assim, a gente não está aqui para conceituar o que é objeto de arte ou o que é arte, né? A gente está aqui para mostrar um pouquinho do que a gente aprendeu sobre arte, né? O que a gente gosta, tem muito de gosto, né? Esse podcast, com certeza, você está fazendo porque você gosta de fazer, né? Com certeza. TV eu faço porque eu gosto de fazer TV. Quando dá pra fazer teatro, assim, nossa... É como se fosse Néctares, né? E me fala um pouquinho, você também apresenta o podcast, né? Sim, mas eu estava até falando hoje sobre isso, porque em 2019 eu fiz uma participação na RBC, né, no Mundo em Sua Casa, com a Luzeni, falando a respeito do espetáculo que eu estava
né? Ela falou assim, vamos criar um quadro, né? Agenda cultural aqui para toda sexta-feira para você. Nossa, mas espera aí, lavou de novo, né? Gravei, né? Mas aí a gente resolveu fazer. Vamos fazer então. Aí estava com um diretor excelente, que foi meu coordenador antes de eu virar coordenadora, que era o Jarléo Barbosa, Uhum. que é um outro cineasta que eu admiro pra caramba, né? Hotel Mundial, Panaceia, né? Tem tantos trabalhos bons. E aí ele foi e pediu para eu fazer, vamos experimentar podcast, essa nova linguagem para a Agência Brasil Central. Então aí a gente começou a fazer, né? A gente começou a construir o podcast lá. E foi bem legal essa história, porque depois vieram outros da própria agência, né? Mas hoje, assim, com as mudanças, as transições que estão acontecendo, ainda está firmando algumas coisas. Sim, mas vocês estão no ar com Em Pauta. Isso, Cultura em Pauta. Cultura Fica em de Pauta. segunda a sexta. Você tem uma ideia, a gente vai fazer... Ai, gente, quase 800 episódios. Não acredito. Porque é diário, segunda a sexta, desculpa. Então, assim, todo dia. Mas no início ele tinha mais tempo, ele era gordo, não no sentido de sacanagem, mas ele era bem legal. Ele tinha 20 minutos, sabe? E aí a gente fazia ele de uma forma bem tranquila, assim, de conversar. Eu lembro com o Reni Cruvinel, foi sobre, que era da Banda Essência, né? Ele trabalha Aham. comigo lá na RBC, era sobre a história da música goiana. Então a gente tinha essas oportunidades de fazer, né? Hoje ele está bem focado. Cultura em Pauta criou uma parceria com a Secretaria de Cultura do Estado, né? Então a gente faz junto, assim, terça-feira tem a Claudinha Fernandes, que faz a participação dela. Segunda-feira a gente dá dica literária, todo dia a gente faz uma coisa diferente. Então a gente Nossa, conseguiu bacana, porque assim, chamar de né? podcast. É. Segunda a gente dá dica literária, na terça Claudinha Fernandes, com a agenda da Secretaria de Cultura do Estado, né? Na quarta-feira a gente tem cinema com o Fausto Borges. Na quinta-feira a gente tem uma historinha de Goiás com o Givaldo, o doutor Givaldo Corsini, que é doutor em História também. E na sexta-feira a gente geralmente brinca com quem é da música. Gente, que projeto bacana. Esse projeto a gente foi amadurecendo, mas a gente tem 5 minutos, então a dinâmica dele é muito forte, né? Às vezes quando a gente extrapola um pouquinho, Ai, mas 5 assim, minutos é muito pouco. 5 minutos é muito pouco, mas a gente consegue. E é muito legal você ouvir no rádio, né? Igual quando você vai ver o seu podcast. É uma emoção diferente, né? Um calorzinho. Nossa, vou Não te dá um falar, dá. calorzinho? Saiu. Meu Deus do céu, eu falo que o primeiro episódio que eu assisti não parecia que era eu que estava apresentando ali. É muito engraçado, assim, sabe? A gente se descobre de várias maneiras, né? É muito Sim. interessante. Sim, isso é aquelas posturas que a gente percebe, assim, porque tem uma coisa que é muito especial pra gente. Quando é o podcast, né? Assim, você está me ouvindo, Né? né? Assim, você me ouve, você me dá o seu espaço. Eu acho que essa contribuição, ela é ímpar, sabe? Eu acho que a gente tem uma coisa de se olhar também, né? É muito Sim. engraçado fazer o podcast, né? É Que a gente está se maravilhoso. olhando e está dizendo que a gente acredita de Não, e num verdade. mundo tão assim agitado, né, que as pessoas elas não têm tempo de se olhar mais. É ali na tela do celular o tempo todo. Essa troca, essa energia, ela tá cada vez mais escassa, até com os próprios membros da nossa família, que dirá para conhecer pessoas novas. Então, é um ambiente também, um espaço que a gente tem essa possibilidade, né, de conversar, de trocar energia, de olhar no olho, de conhecer verdadeiramente, de captar a essência da pessoa. Gente, só quem faz sabe como é. É muito especial, é muito É bacana. muito especial. Mas além de tudo isso que você falou que faz pra gente, né? É professora de teatro na Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Você ainda continua lá? Não, 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 foi até 2006, né? esse foi um período que é professora substituta, né? Foi de 2003 a 2006. Isso. E como que foi a docência para você? Esse lugar de docência? Nossa, cada mergulho é um flash, né? Cada dia era uma experiência, principalmente porque docência para teatro, né? É um pouco, para quem é atriz, né? O bacharelado, licenciatura, para quem trabalha nessa. Porque, assim, algumas pessoas queriam fazer licenciatura para poder atuar na área, nas escolas, né? Poder ter um emprego fixo. Não é uma vida muito fácil, né? A vida Uhum. de
de ator ou de atriz ou diretor, né? É mais complicado mesmo. Financeiramente é bem mais difícil. E o bacharelado, assim, você lida com atores, né? E com atrizes. Então, assim, é mais difícil por quê? Porque é uma universidade para teatro, né? Então, se questiona muito, e era a primeira turma, então se questionou muito isso, né? Eu já faço meu trabalho, né? Eu já tenho esse exercício, por que eu tenho que estudar, fazer prova? Para que Para isso? quê? Qual que é a Então, tinha necessidade? muito disso da docência, mas um caminho que era legal era falar assim, gente, a gente está aqui para se descobrir nos livros também. Porque não adianta ser uma boa atriz se eu não tenho estofo desses teóricos que contaram a história mundial do teatro. Sim. Se eu não sei nada do teatro em Goiás. Então acaba que essa parte da história, o resgate, né? Sim, Da história é muito importante. sim. E foi tão assustador que não tinha história do teatro em Goiás. A gente teve que começar a fazer seminários com os atores, né? Com as pessoas que trabalhavam aqui, para entender como é que foi a história, né? Desde Ceci Pinheiro, né? Um pouquinho mais atrás, que misturava muito com o cinema, né? Também o início do teatro. Tudo isso foi sendo construído. Isso foi muito legal, assim, fazer junto com a turma, né? Mas dá um friozinho, porque você tem que estudar mais que eles. Com certeza. Você O vai entrar numa professor sala de aula aprende- como? É. Né? Você fica ali com aquela história assim, mestre. Hoje, ninguém sabe tanto que mestre. Ser mestre é uma experiência única também, porque você aprende, além de você aprender com ele, você tem que transferir o seu conhecimento. E tinha dias que alguém falava para você, olha, mas geralmente quem não é atriz vira professora, né? Aí eu falava, pois é. Mas eu estou aqui enquanto professora. E se eu puder voltar aos palcos, vai ser legal. Porque cada dia é um dia na vida de uma atriz. Não é porque eu ganhei 2 prêmios. É porque cada dia é um dia. Sabe? Não tem jeito. Você nasce, você vive, morre. Vive, morre. Porque essa é a arte do ator, né? E da atriz. Você vive, morre. E se reinventa. É o personagem. E vai se reinventando. Então, assim, dentro desse aspecto assim, de cobrança da universidade, foi bem pauleira. Mas foi uma experiência única, eu voltaria de novo para a docência, tranquilamente, porque tem um outro lado nessa história. Nada que a gente aprende aqui é nosso. Né? Além de fazer TV, fazer cinema, fazer rádio, fazer isso tudo, a gente tem que compartilhar o conhecimento. Que coisa mais linda. Eu acho que você tem que fazer isso, sabe? Porque não é seu. É verdade, tem toda a Né? razão. É isso. Mas eu quero te agradecer do fundo do coração por essa conversa, essa troca de experiência aqui. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou muito de conhecer um pouco do seu trabalho. Peço vocês para acompanharem a Mazé nas redes sociais também, ver tudo que ela faz, produz por aí no mundo da cultura. Obrigada, mas as portas aqui do Elas na Cena vão estar sempre abertas para te receber. Nossa, muito obrigada por compartilhar esse momento, essa tarde tão quente em Goiânia. E, ao mesmo tempo, assim, prazer enorme falar do que a gente faz. Parabéns pelo projeto, tá? Adorei conhecer o Pedro hoje também, né? Vai lá pro programa de quinta também, viu, Pedro? Convidado. E obrigada mesmo por estar com vocês e poder passar um pouquinho para vocês dessa energia que eu acredito que é a única energia possível. Né? Eu brinco na minha tatuagem aqui, né? Peraí. Mostra. A arte existe porque a vida não basta. Bacana demais. Foi uma adaptação do... Esqueci o nome dele, mas enfim, como virou público também. Mas veio do Nietzsche, né? Que a música existe... A música existe que a vida não basta, né? A arte existe. E aí Ferreira Goulart foi e transformou isso para arte e hoje a gente ainda brinca, talvez não tenha sido Ferreira, talvez seja a gente mesmo que batalha a vida inteira pela arte. E é isso, brigadão, viu? Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. O prazer foi meu. É isso, pessoal, a gente termina por aqui. Peço para vocês para acompanhar as nossas redes sociais, @elasnacenapod, no Instagram, Facebook e YouTube. Te vejo no próximo. Tchau, tchau.